Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Traduzindo o Financês. Aqui eu vou te ajudar a compreender de uma vez por todas algumas das palavras mais utilizadas no mercado financeiro. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é portfólio de investimento. Fala galera, tudo bem? Eu vou passar um recadinho bem rápido para vocês. No dia 8 de setembro, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live para te apresentar o método SMAP. O método que criei para que qualquer pessoa, independente da formação e do nível de conhecimento sobre o assunto, consiga garantir a liberdade financeira em até 3 meses. A live será aberta, mas eu montei um grupo VIP no WhatsApp para antecipar algumas informações e disponibilizar um bônus especial. Para participar é bem fácil. Basta você clicar no link aqui na descrição do vídeo. Assim eu vou te ajudar a não esquecer desse evento. Agora que o recado está dado, voltamos ao vídeo. Fala galera! Fala galera, é bom. Vai, vamos lá, vou tentar fazer assim porque eu acho que tá legal. Vamos começar pelo conceito. Então, o que seria um portfólio de investimento? É quando um investidor ele faz uma composição de uma carteira, né? Ele junta algumas opções de investimento para alcançar uma determinada meta. Eu vou trazer alguns exemplos de portfólio para você entender um pouco melhor como ele funciona. Então, qual que é o portfólio, por exemplo, do primo rico, do Thiago Negro? Ele coloca 25% dos seus investimentos em ações e bons negócios, 25% em fundos imobiliários, 25% em caixa, para ele poder aproveitar oportunidades no mercado financeiro, e ele coloca 25% em ativos internacionais. Outra opção que tem também no mercado financeiro é o portfólio da SPIT, uma casa de análise, onde eles colocam 22,5% em renda fixa pós-fixada, 30% em bolsa de valores, 40% em ativos diversificados, como fundo multimercado, pré-fixados, IPCA+, fundo imobiliário, e 7,5% em ativos que vão proteger a sua carteira. Há também uma sugestão de carteira, lá no livro O Investidor Inteligente, quando o Benjamin Graham está falando de um perfil de investidor chamado defensivo. Aí ele fala que uma pessoa que não quer perder muito tempo com a carteira, que não quer ter retornos muito acima da média, ela pode montar uma carteira bem facinha de fazer manutenção, que poderia ser 50% em renda fixa e 50% em bons negócios, em ações, tá? E aí ele até dá uma certa flexibilidade, onde conforme a pessoa vai aprendendo mais, né, e tendo mais autonomia, ela pode chegar até 25% a mais ou a menos, né, daquele percentual básico que ele colocou. Então, quer se expor mais à bolsa de valores, pode ir no até 75%, ou quer se expor menos, pode ir até 25%, e automaticamente, como no final tem que somar 100, né, o outro lado sempre vai ser impactado também. Tem também o Nassim Taleb, né, autor de alguns livros que provavelmente você já ouviu falar, que é Antifrágil, Cisne Negro, Iludidos pelo Acaso, onde ele sugere um portfólio mais conservador. Ele diz que você tem que ter de 60% a 90% em ativos conservadores, com baixo risco, baixa volatilidade, e de 40% a 10% em ativos mais arriscados. Eu vou mostrar agora, como último exemplo, a minha carteira, o meu portfólio. Então essa aqui é a minha distribuição. Inclusive, caso você não seja inscrito no meu canal, não acompanhe os quadros Uma Hidra no Mercado Financeiro e Hidra vs Sardinha, corre lá que tem vários vídeos onde eu mostro o racional da minha carteira, por que eu invisto em cada coisa. Uma vez por mês eu mostro aonde que eu estou investindo. Já cheguei a compartilhar minha tela, né, para mostrar exatamente eu comprando e vendendo alguns ativos na corretora. Tá? Então eu tento ser o mais didático e transparente possível. E qual que é a minha estratégia atual? Qual que é meu portfólio? Eu defini 45% em renda fixa pós-fixada, 27% em bolsa brasileira, 15% em bolsa dos Estados Unidos, 3% em cripto e 10% em ouro. E como que ela está atualmente na prática? Né? Pode ver que o gráfico está bem parecido. Isso significa que eu estou rebalanceando, que eu estou conseguindo seguir a minha estratégia. E aí você pode acabar tendo o seguinte questionamento. Beleza, Willer, você mostrou vários tipos de portfólios, mostrou a sua carteira,
mas qual que é a carteira que você me indica, né? Qual que é aquela carteira vencedora, assim, que vai me fazer ganhar muito dinheiro, que eu posso só copiar, que eu não tenho que ficar pensando muito? Não existe, tá, pessoal? Não tem uma carteira, um portfólio que serve para todo mundo, no mundo inteiro, independente da idade, da condição financeira, do objetivo. Não tem uma receita pronta. Até se tivesse, investir ia ser muito mais fácil. Ia ser só você definir as metas, né, saber quanto que você tem disponível para investir e seguir aquela fórmula, né? Não existe, pessoal. Isso também não quer dizer que essas carteiras que eu mostrei agora, elas não vão ser boas, tá? Que elas não vão ter um bom retorno ao longo do tempo, não é isso. Só que ela não vai ter a ver com você, tá? E qual que é a forma? O que que eu indico para você, caso você queira montar uma carteira personalizada? Eu sugiro que você siga o método SMAP, tá? Que é um método que eu criei, onde eu busquei identificar ao longo dos últimos anos quais foram as etapas, o que que todos os investidores de sucesso, né, as pessoas que eu admirava, elas não deixaram passar, o que que todas elas tinham em comum. E como que eu poderia deixar replicável, né? Independente do nível de conhecimento, da formação acadêmica, de quanto a pessoa ganha, como que eu poderia tornar isso de uma forma bem adaptável, flexível e que todas as pessoas pudessem seguir. Foi aí que eu criei o método SMAP, onde para você poder montar uma carteira personalizada, você vai ter que fazer uma selfie financeira, ver quanto você ganha, quanto você gasta, quantos por cento você vai investir todos os meses, qual é a data que você vai se comprometer a investir de uma forma disciplinada e constante. Na sequência, você vai definir metas, não adianta você investir só para investir, senão você vai acabar sendo um poupador daqueles que o seu investimento vira uma extensão da conta corrente, né, onde você sempre está tirando, colocando, não chega em lugar nenhum, não realiza nenhum dos seus sonhos, ou então acaba querendo realizar coisas impossíveis, né, por não ter noção da sua realidade, por não ter feito aquela etapa anterior, e começa a colocar que daqui a 5 anos quer ser milionário, e não faz ideia quanto que você consegue juntar por mês, não sabe quanto tempo tem até lá, onde vai ter que investir. Então, né, o fato de você fazer uma meta bem clara, detalhada, vai te ajudar a alcançar, no final das contas, aquele objetivo. Na sequência, depois de definir a meta, você vai ter que conhecer os principais ativos financeiros, ou seja, você vai ter que começar a estudar um pouco, né? Você quer alcançar aquela meta. Você vai fazer o quê? Vai deixar na conta corrente? Vai colocar embaixo do colchão? Vai colocar dentro de um cofre? Provavelmente não, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que investir para ver se os juros compostos e o mercado financeiro não consegue te dar uma ajudinha, né? Um empurrãozinho e fazer você alcançar, né? Até quem sabe de uma forma mais rápida, ou se não for mais rápido, né, ter um pouco mais de dinheiro do que você teria se não tivesse investido. E aí você vai começar a se aprofundar em cada um deles, né? Automaticamente você vai perceber que alguns têm mais a ver com o seu perfil, né? A tolerância de risco para alguns, né, você vai ver que não tem muito a ver com você. E aí você vai começar a querer se aprofundar mais em um, em outro, vai conseguir identificar quais são mais complexos. Os que são mais complexos, você vai ter que definir se você vai investir sozinho, se você vai querer delegar, ou se você vai querer deixar de lado. Então, essa etapa ela vai ser muito importante, porque vai ser onde vai abrir a sua mente. Na sequência, você vai para a próxima etapa, que é montar o portfólio. Então, você já fez a sua selfie financeira para ser bem realista com você mesmo, para ser disciplinado, para ser um bom investidor. Já na sequência, fez a sua meta para saber exatamente o que você tem que fazer, qual que é o seu prazo, qual que é o caminho, quais são as suas expectativas, e você já sabe as principais ferramentas que tem disponíveis para você chegar lá. Agora você vai ter que escolher, fazer uma composição entre aquelas principais opções que você entendeu mais, que você está mais confortável para começar a investir, e vai definir um percentual para cada um deles, de acordo com a volatilidade, né, com o risco que você quer aceitar, que você quer colocar ali no seu portfólio, a rentabilidade que você está querendo buscar, o tempo, a janela que você tem, né, para você investir. E aí, assim que você montar o seu portfólio, você vai para a próxima e última etapa, que é investir, colocar a mão na massa, e aí você vai perceber que está bem tranquilo para você, né, que é só seguir a estratégia. Você pega o seu aporte daquele mês, né, distribui nos percentuais que você definiu e faz isso de uma forma consistente até chegar na sua meta. Né, e se você fez as outras etapas bem certinho, sem ficar copiando de alguém, levando em conta o seu perfil, né, a sua realidade financeira,
o seu prazo e que o risco, né, a volatilidade da sua carteira está te permitindo dormir tranquilo, que não está atacando aí essa ansiedade e que você está observando que está dentro do esperado, pode ter certeza que os juros compostos, somado aí todo o seu esforço, vai ser muito recompensador, tá? Você com certeza vai colher ótimos frutos ao longo do tempo. Você vai começar a colocar de forma automática todas essas etapas, né? O SMAP vai começar a fazer parte, né? Então você vai conseguir fazer um SMAP, por exemplo, para montar um portfólio para reserva de emergência, você vai conseguir fazer um SMAP para comprar uma casa ou para fazer uma viagem, para montar uma carteira lá para liberdade financeira, para aposentadoria. Então você vai perceber que, na verdade, não tem uma carteira. Você vai perceber na prática que, dependendo do seu momento de vida, da meta que você está estipulando, em qual fase de investidor você já está, né? Às vezes você já está um investidor mais maduro, já investe há 10, 15 anos, você vai ver que os seus portfólios foram tudo diferente, né? Que você conseguiu adaptar. Você pode ter certeza que você fazendo todas essas etapas, seguindo o SMAP, você vai perceber que, independente do momento atual que você está, você vai sempre conseguir montar uma carteira personalizada, de acordo com a sua realidade, e ela vai te trazer muito mais autonomia do que se você tivesse copiado de alguém, tá? O fato de você saber explicar para terceiros, para um amigo, né, num churrasco, para um familiar, por que você montou esse portfólio, qual que é a sua meta, qual que é a sua expectativa, por que você escolheu cada ativo, né? Quando você percebe que você está fazendo SMAP de uma forma mais automática, que todas aquelas etapas foram conscientes, lógica, foram se completando, né, e tem todo um racional por trás, e você se sente confortável e confiante, é muito melhor, tá? Porque senão você segue aí a carteira de outra pessoa, você acaba ficando cada vez mais inseguro, ainda mais que a gente é bombardeado diariamente por várias notícias, dicas de amigo, de influencers. Então, se você copiou de alguém, provavelmente vai chegar algum momento que você vai ficar inseguro. Quanto mais informação você vai pegando, você vai recebendo, mais você não sabe o que tem que fazer, se você está no caminho certo, por não saber justificar, não ter pego o SMAP desde o começo, né? Ter pego aquele portfólio já pronto. Você pode pegar um cenário onde um desses ativos vai estar caindo há alguns meses, e aí por não saber, né, se tem que manter, se isso é normal, se está dentro do esperado, às vezes aquele influencer não está mais falando daquele ativo, e o mercado está meio pessimista, e tudo que você procura está falando mal dele, você vai lá e tira, e aí você monta uma outra carteira, você coloca um outro ativo que o pessoal está falando bem, e aí você começa toda hora a ficar mudando a sua carteira, e nunca tá bom para você, e você passa por alguns momentos com muita volatilidade, e você está perdendo dinheiro, e você não entende por que a carteira não está dando certo. Então, a melhor coisa que tem no mundo, pessoal, é você montar uma carteira feita para você, personalizada, né, de acordo com o seu nível de conhecimento, seguindo o SMAP lá desde o comecinho, e ainda no final das contas poder comemorar assim que você alcançar a meta. Tá? E isso é uma das coisas mais importantes, até porque é a recompensa. É nessa hora que você vê se o seu portfólio teve sucesso ou não. Se ele conseguiu te ajudar a alcançar aquela meta, né, dentro das expectativas, que você não perdeu saúde, não perdeu sono, que você conseguiu aproveitar a sua família, as coisas que você amava, que você gostava naquela trajetória, né, você foi muito bem sucedido. Não importa se a sua carteira rendeu 15, 12, 10 e o do vizinho rendeu 300, 20 ou 30. Tá? Não é comparando a rentabilidade com os outros que você vê se essa carteira é vencedora ou não é. A minha carteira é vencedora por quê? Porque eu sei explicar ela de cabo a rabo. Cada coisa que eu fiz ali, eu sei. Cada passo do SMAP, eu sei explicar para outra pessoa. Né? Eu sei que aquela meta tem a ver comigo, com a minha família, com o que a gente quer. Né? Eu sei que o quanto eu invisto está de acordo com a minha realidade. Eu sei que eu vou conseguir fazer isso ao longo do tempo, de forma disciplinada. E a volatilidade da minha carteira está super de acordo com o que eu aguento, com o que eu me sinto confortável. Então não tem por que eu achar que a minha carteira é ruim, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento para você. Comente aqui embaixo também qual que é o seu portfólio de investimento, se você segue o portfólio de alguém, ou se você recebe relatórios aí de alguma casa de análise, né, que já vem meio prontinho para você. Se questione também, pessoal, se aquele gerente, se aquela pessoa que está te dando aquela dica quente, se ele sabe do seu cenário. Qualquer pessoa, seja gerente, consultor,
influencer, qualquer casa de análise, qualquer pessoa que queira te passar uma carteira de investimento, se questione se ela sabe um pouco sobre você. Ela te perguntou o que você quer, qual que é a sua meta, quanto que você ganha. Se questione se essa pessoa que está te indicando, que está querendo te ajudar, se ela realmente conhece a sua realidade. Ela está montando aquela carteira porque ela entendeu a sua meta, a sua realidade, o seu nível de conhecimento. Ela te explicou direitinho para que serve cada coisa, ou ela só te empurrou. Se ela só te empurrou, provavelmente ela está querendo vender uma certa facilidade, até porque as pessoas às vezes têm milhares de clientes, querem atingir o máximo de pessoa possível e não dá para ficar fazendo um trabalho de formiguinha ali com cada pessoa, perguntando, querendo saber como é que é a vida dela, e acaba dando uma fórmula pronta mesmo, ó, fica quieto, segue isso aqui que não tem erro, faz o feijãozinho com arroz aqui, não me faz muita pergunta e confia em mim, tá? Então esse cenário geralmente ajuda mais a outra pessoa que está indicando do que você. E se gostou do vídeo, não esquece de clicar em curtir, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.